Olá, boa noite. Boa noite. A violência do Rio tira a vida de mais uma criança. Uma menina de 8 anos foi baleada dentro de um carro no Complexo do Alemão. Moradores acusam a polícia pelo disparo. Jovens do mundo inteiro se reúnem na sede da ONU para discutir as mudanças climáticas. A capital do Brasil enfrenta um clima de deserto e tem novos focos de incêndio. Em Mato Grosso do Sul, fogo ameaça espécies do Pantanal. O desmatamento em terras indígenas cresce mais de 5 vezes em 2 anos. Um terremoto deixa dezenas de feridos e provoca destruição na Albânia. Milhares de pessoas participam de eventos de música gospel no Paraná e em São Paulo. E os gols de sábado no Brasileirão. O líder Flamengo emplacou a 7ª vitória seguida. A partir de agora, no Jornal Nacional. Jornal Nacional. Hoje com Felipe Lemos, do Espírito Santo, e Ana Lídia Daibes, de Rondônia. Jovens do mundo inteiro se reuniram hoje em Nova York na Cúpula do Clima da Juventude. O encontro foi um dia depois da onda de manifestações em dezenas de países pedindo mais ação contra as mudanças climáticas. A convite da ONU, mais de 700 jovens ambientalistas participaram da reunião na sede das Nações Unidas. A líder do movimento, a sueca Greta Thunberg, de 16 anos, disse que as manifestações mostram que os jovens estão unidos e ninguém vai parar esse movimento. Young people are unstoppable. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse: chegou a hora de agir. A paulista Amanda Carvalho falou na reunião sobre sua experiência como ambientalista no Brasil. O gaúcho Ezequiel Vedana é o único brasileiro no grupo dos 17 jovens líderes para o desenvolvimento sustentável. A maior preocupação aqui é realmente se poderemos ter ações sustentáveis no Brasil nos próximos anos. Eu acredito sim que no Brasil a gente tem uma força jovem muito forte que em algum momento a gente vai conseguir se conectar com o propósito. A baiana Ana Luísa ganhou o prêmio da ONU Jovens Campeões da Terra. Ela criou uma tecnologia que usa luz solar para filtrar água e beneficia mais de 260 pessoas. A gente já tem mais de 53 unidades instaladas em 5 estados do semiárido e aqui a nossa missão já é escalar para outros países, outros continentes. Nos jardins da ONU, essa instalação mostra o efeito da poluição do ar. Em cada uma dessas cúpulas é reproduzida com precisão a qualidade do ar de uma cidade. O ar aqui é o de uma pequena cidade da Noruega, uma maravilha de ar. A gente sente o cheiro de uma floresta. Agora vamos para Londres. O ar de Londres fede a óleo diesel queimado. Vamos sair daqui, muito fedido. Chegamos a Nova Delhi, na Índia. Não dá para ver nada, não dá nem para respirar. O ar aqui é completamente absurdo. As pessoas na Índia, em Nova Delhi, a capital, vivem nesse ar. É esse ar que elas respiram. Socorro! Chegamos a São Paulo. Pena que está muito quente aqui. Mas valeu, viu? São Paulo não está tão ruim assim. Enquanto essa conferência de jovens acontecia na ONU, especialistas participavam de 2 eventos paralelos organizados para falar especificamente sobre a floresta amazônica. Índios, empresários do agronegócio, ambientalistas e cientistas na mesma sala. Uma diversidade de pessoas digna de uma floresta para debater economia, meio ambiente e direitos humanos na Amazônia. A conclusão me parece que não pode ter impunidade pelo que se faz de errado do ponto de vista não só ambiental, mas de grilagem de terra, dessas coisas. Precisa de justiça e que a Amazônia ela vale muito mais com a floresta em pé do que com a floresta derrubada. A crise das queimadas e do desmatamento chamou a atenção do mundo. Como será possível aliar a atividade econômica com a proteção da floresta? O assessor especial do secretário-geral da ONU para Desenvolvimento Sustentável, Jeffrey Sachs, diz que é preciso boa vontade. É como podemos chegar a soluções, com diálogo e negociando, disse ele. A conferência Amazônia Além da Crise
propôs que a prevenção é a chave para evitar queimadas ainda piores no ano que vem. Aqui, índios e empresários acreditam que é possível estar do mesmo lado da mesa. Juntos estamos tentando planejar, fazer alianças, né? É importante ter diálogo com os povos indígenas, com as pessoas que querem ajudar. Para que haja agronegócio é necessário ter chuva. Para ter chuva precisa ter floresta. Para ter floresta precisa ter água. Então, um depende do outro. E o agro moderno, que é o que realmente produz no Brasil, não aquele criminoso. Aquele não pode ser chamado de agro. O agro moderno entendeu isso e foi quem colocou o Brasil na liderança desse mercado. A maior parte do mundo acompanha este momento na Amazônia assim, como quem vê pela janela, mas a uma distância intransponível. Estes encontros, aqui em Nova York, são uma oportunidade de se aproximar de quem conhece bem a região, por estudos, por experiência, e se preocupa com o que está acontecendo na floresta e com o futuro dela. Na ONU, alguns dos mais importantes pesquisadores dos países da região amazônica se reuniram a portas fechadas. Eles decidiram criar o que chamam de painel científico pela sobrevivência da Amazônia. A ideia é que esse painel de cientistas possa fazer algo parecido com o que é feito pelo painel de mudanças climáticas, o IPCC, que gera um relatório sobre o estado da questão climática no mundo e quais são as ameaças e aquilo que precisa ser feito para evitar as ameaças. O pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, Carlos Nobre, vai coordenar a implantação do painel. O primeiro relatório sobre a situação da Amazônia, com propostas dos cientistas, deve ser divulgado até o meio do ano que vem. É muito importante que os governos também ouçam essas mensagens. Então, o painel, na sua elaboração, antes mesmo da sua publicação, todos os governos dos países amazônicos receberão o que o painel está elaborando e poderão comentar, poderão opinar, poderão sugerir. Em Paris, grupos de mascarados e os chamados coletes amarelos, que protestam contra o governo francês, se infiltraram num ato em defesa do meio ambiente. A marcha pelo clima, que começou pacífica, foi interrompida por confrontos com a polícia. A ONG Greenpeace pediu que as pessoas abandonassem as ruas. O governo tinha reforçado a segurança com 7.000 policiais em vários pontos da cidade. Eles usaram bombas de gás lacrimogênio e prenderam mais de 130 pessoas. No Pará, a expansão de garimpos ilegais ameaça terras indígenas. Em uma das áreas, o desmatamento aumentou quase 6 vezes em 2 anos, segundo a organização ambiental Greenpeace. Uma sequência de crateras no meio da floresta. As imagens foram gravadas ontem por uma equipe da organização Greenpeace na terra indígena Munduruku, no sudoeste do Pará. Acampamentos por todo lado e várias escavadeiras em ação revelam que o garimpo ilegal continua, devastando grandes áreas de mata nativa. Neste ponto, dá para perceber que os rejeitos da mineração clandestina desagam em um rio. Pelas coordenadas do sobrevoo da equipe da organização ambiental, abrimos o mapa da terra indígena. Às margens do garimpo é possível ver que o rio tem uma coloração barrenta. A poluição se estende por 50 quilômetros até que a água aparentemente volta ao normal. Mostramos as imagens ao cacique do povo Munduruku, que representa mais de 100 aldeias da região. Além de muito triste, é muito feio. Isso não pode acontecer. O Greenpeace também fez um estudo analisando os alertas de desmatamento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em 2 anos, segundo a organização ambiental, a destruição da floresta na terra indígena Munduruku aumentou quase 6 vezes. De janeiro a julho de 2017, foram registrados 2,6 quilômetros quadrados de desmatamento. No ano passado, foram quase 5 quilômetros quadrados. E neste ano, saltou para mais de 15 quilômetros quadrados, uma área devastada do tamanho de 1.500 campos de futebol. Ainda segundo o Greenpeace, em 2 anos o desmatamento nas terras indígenas da Amazônia também cresceu quase 6 vezes. Isso representa uma situação muito difícil para os indígenas que moram nessa região. Além do desmatamento, além da floresta estar ameaçada, a vida dessas comunidades também corre risco. Os índios disseram que denunciaram o garimpo ilegal aos órgãos de fiscalização ambiental e ao Ministério Público. Algumas operações de fiscalização em loco dessas garimpagens clandestinas são realizadas, mas apenas isso é insuficiente para combater toda a complexidade desse problema.
A produção do Jornal Nacional procurou ontem à tarde o Ministério do Meio Ambiente e IBAMA e perguntou sobre as providências que estão sendo tomadas para combater o garimpo ilegal. Hoje, no início da noite, o Ministério do Meio Ambiente respondeu e disse que os questionamentos deveriam ser encaminhados à FUNAI, ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa informou que desde o dia 23 de agosto, quando o presidente Jair Bolsonaro autorizou o uso das Forças Armadas no combate aos crimes ambientais e aos focos de incêndio na Amazônia Legal, os militares combateram mais de 500 focos de incêndio em toda a região. Além disso, segundo o Ministério, foram lavrados 112 autos de infração, que resultaram em mais de 36 milhões de reais em multas aplicadas. Nós ainda não tivemos resposta da FUNAI e do Ministério de Minas e Energia. Brasília registrou hoje a temperatura mais alta do ano. A capital ainda sofre com os efeitos de queimadas e da secura do ar. Cerca de 30 bombeiros combateram as chamas numa mata próxima à ponte JK. O fogo também atingiu um viveiro de plantas. As altas temperaturas e a falta de chuvas potencializam os riscos de queimadas. Não chove em Brasília há 110 dias. Neste mês, o DF bateu recorde histórico de baixa umidade, 8%. O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde, é que o índice fique em torno de 60%. Com a seca castigando, a Defesa Civil decretou estado de emergência. A aridez da temporada prolongada da seca mudou as cores da esplanada dos ministérios. O gramado, normalmente verde, está amarelo. E o céu azul, tomado pela poeira e pela fuligem, ficou cinza. Hoje, a temperatura mais alta do Distrito Federal foi registrada em Águas Emendadas, 36 graus. O termômetro de rua, que não faz a medição oficial, chegou a marcar 43 graus. A água é o melhor líquido que tem para beber hoje, que esse calor que está aí não está insuportável. Beba bastante água que acaba a secura. Então é 7, 8 garrafinhas dessa por dia. Este climatologista explica que o fato de Brasília estar no topo de um planalto intensifica os efeitos da seca. O Distrito Federal está mais exposto à circulação de ventos. O vento ele promove rapidamente a evaporação, a perda de água pelo solo, pela superfície hídrica, rios, lagos. Então, essa perda por evaporação torna o ar daqui mais seco também. O outro fator é a distância do mar. Foi neste cenário que Ana Carolina colocou o vestido de noiva para fazer um ensaio fotográfico. Eu espero que o noivo não veja, só isso. Eu espero, de verdade. Ele vai saber que é muito amor para estar nesse sol, é muito amor. Bombeiros do Distrito Federal chegaram a Mato Grosso do Sul para ajudar no combate aos incêndios do Pantanal. A linha de fogo desenha a borda desta reserva no Pantanal. Em 2017, de 1º de janeiro a 20 de setembro, foram 4.000 focos de incêndio. No ano passado, no mesmo período, houve redução para 1.200. Segundo os pesquisadores, foi um ano atípico, porque choveu mais no Pantanal. Já neste ano, eram 5.500 focos. 99% são provocados, a maioria é alguém que vai lá e coloca. Com o decreto de emergência, Mato Grosso do Sul pediu a ajuda aos bombeiros do Distrito Federal. Eles identificam os focos com a ajuda de satélite. Vegetação seca, dificuldade de chegar, né? Como é uma região pantaneira, uma região inóspita, a densidade da vegetação é muito alta. O acesso até esses focos, né? Essas linhas de fogo, são muito difíceis. Na Fazenda Caimã, há 12 dias, o fogo se alastra. Foi preciso abrir uma estrada na mata para dar passagem para os brigadistas. Antes de amanhecer, as equipes recebem orientações. Isso aqui é um brejo. A gente está andando no meio do molhado e está pegando fogo assim mesmo. Olha lá por onde eles andam, ó. O avião que veio de Brasília faz lançamentos de até 3.000 litros de água por voo. O avião, ele já faz a aproximação, a gente consegue ouvir, ó, tá bem aqui em cima. Ele vai fazer o despejo das águas. Aqui, ó, bem em cima da gente, ó. Com a situação sob controle, a onça que foi retirada às pressas por causa do incêndio pôde voltar. Ela foi trazida de avião e solta de novo no recinto onde reaprende a ser selvagem. É hora da previsão do tempo e a gente vai falar com a Anne Lotterman, que está lá em São Paulo. Oi, Anne, boa noite para você.
Quero saber, então, qual que é a previsão do tempo lá para a minha região, o estado de Rondônia. E aproveitando que a gente vai estar com o mapa tempo, né? Você acredita que tem muita gente que confunde Rondônia com Roraima? Eu sou de Rondônia e sinto isso na pele. Boa noite para você. Oi, Ana Lídia, boa noite para você, o Felipe, boa noite a todos. Então vamos mostrar aqui no telão onde fica Rondônia, onde fica Roraima. Vamos lá, gente, olha só. Rondônia está aqui embaixo, já Roraima lá no alto. Em Rondônia, dizem que só tem 2 estações, a do calor e a do calor com chuva. E neste domingo vai predominar a estação do calor com chuva, máxima de 33 graus em Porto Velho. Já lá no alto, onde a vista é boa, domingo também com 33 graus e risco de temporal. Em grande parte do norte do país, a chuva pode ser forte com raios e vento. Aqui na faixa leste do Nordeste também tem previsão, mas de chuva fraca. E a umidade da Amazônia já consegue descer e atingir parte do centro-oeste e também do sudeste, levando chuva para essas áreas que estão sofrendo muito com as queimadas e o tempo seco. Essa chuva mais espalhada já é uma característica da primavera, que começa na segunda-feira às 4h50 da manhã. A estação é marcada pelo calor e a chuva. E é assim que a primavera começa em Goiânia, onde as temperaturas vão ficar acima dos 35 graus nos próximos dias. E notícia boa para os mineiros, tem previsão de chuva isolada amanhã à tarde e também na terça-feira, quando a máxima chega aos 28 graus. Ana, eu quero muito saber como é que fica o tempo lá na minha região, no Espírito Santo, especialmente em Vitória, onde os capixabas deram um apelido carinhoso, chamam de Ventória, porque venta demais lá, sobretudo ali na região de praia. Olha, Felipe, não vai fugir a regra não, viu, nesse domingo, porque tem previsão de vento que pode ser até forte em Vitória ou Ventória, como os capixabas chamam. Isso porque tem uma frente fria que está passando aqui, ó, em alto mar. E ela deve chegar até a capital amanhã, provocando vento e chuva também, mas só entre a tarde e a noite. Antes disso, vai esquentar bastante e a máxima deve chegar aos 30 graus em Vitória. A chuva também cai em todo o estado do Rio, parte de Minas Gerais e nessa faixa leste aqui de São Paulo e também do Paraná. No Rio e em São Paulo, domingo com cara e jeitão de inverno, o sol não aparece e faz friozinho. Em Curitiba, máxima de 16 graus com garoa e sem sol, tá? E aí, além disso, posso desejar um ótimo domingo a todos. Obrigada, Anne, para você também. A seguir, uma menina de 8 anos morre baleada no Rio. E a inauguração em Paris de um jardim em homenagem à vereadora Marielle Franco. A morte de uma menina de 8 anos baleada a caminho de casa no Rio de Janeiro provocou indignação e protestos. Testemunhas dizem que o disparo foi feito pela PM. Em março, a imagem de felicidade da Ágata, completando 8 anos de vida. Ontem à noite, o desespero do avô. Ele atirou em quem? Em quem ele atirou? Foi na mãe dele, não foi. Foi no pai, não foi. Foi na filha, não foi. É polícia. Foi na minha neta, não é criança. 8 anos de idade, agora tá aí, ó. Ágata Félix estava dentro de uma Kombi com a mãe quando foi atingida com um tiro nas costas. O crime foi na fazendinha, no Complexo do Alemão. Testemunhas contaram que não havia confronto na hora e acusam a polícia militar. No momento não tinha direito nenhum ali, foi só o único tiro. A moto passou, os policiais desconfiou da moto, atirou em cima da moto e acertaram na Kombi onde estava minha sobrinha. A polícia militar rebateu e disse que houve confronto. A polícia militar reforça a versão apresentada pelos policiais militares de que foram atacados de forma simultânea por marginais daquela localidade. Não há nenhum indicativo nesse momento de uma participação efetiva do policial militar no triste episódio que vitimou a pequena Ágata. Ágata ainda passou por uma cirurgia por mais de 5 horas, mas não resistiu aos ferimentos. E assim como em tantas outras histórias de violência no Rio, a criança que estudava inglês, balé, era filha única, foi trazida aqui para o IML, para mais um momento de dor da família.
A avó materna precisou ser amparada. Só este ano, segundo o aplicativo Fogo Cruzado, 5 crianças morreram baleadas na região metropolitana do Rio. A OAB do Rio condenou a política de enfrentamento do governo do estado. Absolutamente equivocada. A polícia, ao invés do confronto, deveria privilegiar a inteligência, cortar as ligações, o fornecimento de drogas, de armas nessas comunidades. E lembrar sempre que a esmagadora maioria das pessoas que estão ali são pessoas trabalhadoras, pessoas de bem, são cidadãos que merecem a proteção do Estado e não o ataque do Estado, como tem acontecido. Nós estamos vendo reiteradamente a morte de inocentes. Não iremos recuar. O governo do Estado está no caminho certo, estamos reduzindo o número de homicídios dolosos e lamentamos profundamente que pessoas inocentes, como a Ágata e como outras já aconteceram no estado do Rio de Janeiro, perdendo suas vidas. Hoje houve manifestação de moradores no Alemão e da ONG Rio de Paz, com crianças no Cristo Redentor. Perdi minha neta, uma delas, eu perdi. Não era para perder nem eu, nem ninguém. O Rio registrou também mais uma morte de policial militar em serviço. Essas imagens mostram o socorro ao PM. A polícia disse que uma equipe fazia um patrulhamento quando decidiu abordar 2 homens numa moto roubada. A PM informou que, naquele momento, bandidos de uma comunidade vizinha atiraram contra os policiais. O cabo Leandro de Oliveira Silva, de 39 anos, foi baleado na cabeça e morreu no hospital. Só neste ano, 15 policiais militares foram mortos em serviço. E amanhã o Fantástico vai revelar os números de um estudo inédito sobre a violência no Brasil. Foram 2 anos investigando 1.195 casos de mortes violentas ocorridos numa única semana no país. Em mais de 40% dos casos, a polícia não faz ideia de quem cometeu o crime. Essa mulher ficou sabendo pela equipe do Fantástico que o suspeito de assassinar o marido dela estava preso. A polícia não me procurou, nunca recebi uma ligação da delegacia. 2 crianças brasileiras estão vivendo um drama no Canadá. Elas estão morando com uma família estranha, enquanto os pais delas trocam graves acusações na justiça. Me jogou na parede, me apertou, ele me machucou muito aquele dia. Você agrediu ou ameaçou a Letícia ou a Débora naquele dia aqui na tua casa? Não, pelo amor de Deus. Exclusivo. Investigações revelam que o filho de Reinaldo Azambuja, governador de Mato Grosso do Sul, pode estar envolvido num plano para roubar e matar um homem suspeito de arrecadar propina para o governo. Depoimentos obtidos com exclusividade revelam um plano de queima de arquivo. É adrenalina, é a Renata Ciribelli passando perrengue dentro de uma caverna na Nova Zelândia. Parece uma cobra. Enguia, é enorme, gente. Olá, não me abandonar aqui com enguia, não! É Fante 360, é fantástico, é amanhã, é depois do Faustão. Você vai ver. A Prefeitura de Paris fez hoje uma homenagem a Marielle Franco, vereadora do Rio, assassinada há 1 ano e meio. Um jardim suspenso foi inaugurado com o nome da vereadora, ao lado de uma das estações de trem mais importantes da capital francesa, a Gare de l'Est. A homenagem foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Paris. Os pais e a filha de Marielle participaram da cerimônia ao lado de autoridades francesas. Marielle já está perpetuada também em Paris, assim como ela está perpetuada no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, pelas ações que ela fazia em defesa dos direitos humanos, das minorias. Marielle hoje é um símbolo de resistência, né? E todo o país que se fica solidário conosco é também um meio da gente pressionar cada vez mais, né, internacionalmente, a saber quem são os mandantes da morte da minha filha. Faltam 22 dias para a cerimônia de canonização da Irmã Dulce. E essa proximidade fez aumentar o número de pessoas que querem ver de perto o trabalho que ela deixou. As obras sociais Irmã Dulce, em Salvador, formam o maior complexo hospitalar filantrópico da Bahia. São 12 mil cirurgias e mais de 2 milhões de atendimentos ambulatoriais por ano, pagos pelo SUS. Melquíades veio de Feira de Santana, no interior do estado, para se tratar de uma infecção. Banho na hora certa, curativo certo, teteno, e ele não deixa os pacientes
passar mal de jeito nenhum. Há 70 anos, Irmã Dulce começou a receber doentes no antigo convento Santo Antônio. As obras cresceram com doações de empresários, políticos e da comunidade. Os voluntários ajudam as obras sociais em várias áreas, incluindo essa, o acolhimento a idosos que não têm família nem onde morar. Outros foram abandonados pelos parentes. Hoje, 70 velhinhos moram aqui e são sustentados pela instituição. A mulher do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, conheceu hoje o trabalho e visitou o túmulo de Irmã Dulce. Paula Mourão, que estará com o marido na cerimônia de canonização de Irmã Dulce em outubro no Vaticano, se emocionou. Estejam certos de que levarei comigo o testemunho do trabalho de vocês e que vocês desenvolvem aqui, dando seguimento ao nome e ao amor da Irmã Dulce. Com a proximidade da canonização, a visitação aumentou no santuário onde Irmã Dulce está enterrada. A gente que é católico, uma santa da nossa Bahia, então o nosso coração fica fervoroso. O governo federal anunciou ontem a liberação de 8 bilhões de reais que estavam contingenciados no orçamento dos ministérios, entre eles o da Defesa, que receberá 1 bilhão e 600 milhões de reais. A pasta informou, por meio de nota, que pretende usar o dinheiro para, entre outras ações, bancar exercícios conjuntos para o combate a crimes nas regiões de fronteira e também nos estados da Amazônia Legal, financiar a logística de transportes de órgãos e também dar continuidade a projetos considerados estratégicos, como a aquisição de aeronaves e viaturas blindadas. A liberação vai ocorrer porque a expectativa de arrecadação de impostos do governo aumentou. E, ao mesmo tempo, houve redução da projeção de gastos com a folha de pagamento do funcionalismo. A seguir, um terremoto provoca destruição e deixa dezenas de feridos na Albânia. 2 eventos de música gospel reúnem milhares de pessoas no Paraná e em São Paulo. A pista principal do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foi reaberta hoje. A pista estava fechada para obras desde o dia 24 de agosto. O asfalto recebeu reforço de uma camada porosa para melhorar a frenagem dos aviões. Durante a reforma, mais de 200 voos por dia foram transferidos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim. As companhias Latam e Passaredo retomaram hoje os pousos e decolagens no Santos Dumont. A Azul, que tinha mantido a operação somente de aeronaves menores na pista auxiliar, normalizou seus voos. Já a Gol decidiu que só volta a usar o aeroporto na terça-feira. Manifestantes e policiais entraram em confronto em Hong Kong no 16º fim de semana seguido de protestos. O ato, que começou pacífico dentro de um shopping, terminou em violência nas ruas. A polícia usou bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha. Os manifestantes pedem reformas democráticas e a redução da interferência do governo chinês em assuntos locais. Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu a Albânia hoje à tarde. Dezenas de construções ficaram danificadas nos arredores da capital, Tirana, e 68 pessoas se feriram. Foi o tremor mais forte no país em 30 anos, segundo o governo. O terremoto, com epicentro a 10 quilômetros de profundidade, foi seguido por outros 2 tremores secundários. O festival Promessas reuniu grandes nomes da música gospel na região metropolitana de Curitiba. Os grupos chegaram em marcha, cantando e carregando mensagens dos pés à cabeça. E em pouco tempo já não havia mais espaço livre em frente ao palco em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Olhou todas suas lágrimas e mandou a te falar. Eles vieram entre amigos, em família, enfrentaram o tempo carrancudo, a ameaça de chuva e o frio. Afinal de contas, compromisso é compromisso. É um compromisso com Jesus, né? É um compromisso maravilhoso. Fé que se manifestou na forma de sorrisos, abraços, adoração e lágrimas. O que é que está te tocando tanto aí? Cara, é a presença de Cristo, é maravilhoso nos nossos corações. 4 atrações da música gospel agitaram o público de 15 mil pessoas. Esse evento, ele valoriza exatamente isso, a família, a união das pessoas, as pessoas de bem. E entre uma música e outra, sentimentos à flor da pele.
E a fé, que também é sinônimo de esperança, vai se renovando. O segurança Robson, desempregado, veio louvar e pedir. Quem tem Deus tem fé. Deus vai abrir uma porta para mim. E em São Paulo, outras estrelas da música gospel atraíram 200 mil pessoas, segundo os organizadores do Canto pela Paz. O evento, promovido por uma igreja evangélica, contou com shows de Priscila Alcântara e Leonardo Gonçalves, e foi além da música. A programação teve debates sobre temas como bullying, o incentivo à doação de sangue e o desejo de uma sociedade mais justa e pacífica. A seguir, grupos de mensagens estimulam a imprudência no trânsito. E uma cidade de Rondônia mantém viva uma tradição de um antigo povo europeu. Os de conversa em redes sociais que divulgam a localização de blitz da lei seca são considerados um perigo por especialistas em trânsito. Em Vitória, capital do Espírito Santo, o meu estado, cada vez mais motoristas que insistem em beber e dirigir têm usado estes grupos para fugir da fiscalização. A conversa pela internet passa pelo caminho de muitos motoristas. As mensagens de texto se espalham rápido e fragilizam a fiscalização no trânsito. Chegam cheias de ironia. Festa na curva de Santa Inês. Show pesado na Dante Michelini. Show, nesse caso, significa blitz. Não só show, como festa, evento, tem um pagode na avenida tal. O trio elétrico está debaixo de tal viaduto. O jovem que não tem coragem de aparecer faz parte de 20 grupos de conversa pela internet, com mais de 250 pessoas em cada um. Os grupos são usados para quem consome álcool e pega a direção, principalmente por causa que está tendo muita blitz de lei seca à noite agora, então os grupos estão divulgando bastante, sim. Os grupos aumentaram com o passar do tempo. Chegam mensagens escritas e gravadas. São inúmeros alertas. Galera, mega show na Lindenberg, tanto para Vitória quanto para Vila Velha. Passei lá agora, velho, tava cheio, tava até os cones já espalhados no meio da rua e o polícia de frente só esperando para poder apontar para parar o carro. Também aparecem fotos, muitas fotos, que revelam a presença da fiscalização. É durante a noite que os grupos se movimentam mais, justamente quando aumenta a fiscalização nas ruas. E se eu tivesse ingerido bebida alcoólica e não tivesse a menor consciência do perigo que é beber e dirigir? As mensagens estão na mão. Escuta só o que está acontecendo agora. Esse show tá acontecendo, não tem quando você vem da orla de Camboelho que você vai pegar aeroporto, que você entra. Você entrou, andou uns 100 metros pra frente, tá lá o showzão te esperando. Atividade, hein? É aquela história, show quer dizer blitz. Mas afinal, é crime divulgar a localização da fiscalização no trânsito? O que pensam as autoridades? Nós vamos lá conversar com quem está nessa blitz divulgada pelo grupo na internet. A gente está se aproximando, olha só, da blitz indicada pelos grupos de mensagens. Para muitos motoristas, inclusive para a gente, não é surpresa alguma. Para quem faz tudo certo, blitz não é problema. Cuidar do trânsito, cuidar da vida do outro e evitar problemas no trânsito, como beber e dirigir, é fundamental e é uma responsabilidade pública. Sou altamente a favor. Às vezes, uma informação dessa, num grupo desse, o cara se aproveita, opa, então vou desviar. Aí ele desvia, lá na frente ele causa um acidente e provoca uma tragédia. O artigo 265 do Código Penal prevê que atentar contra a segurança ou serviço de segurança é um crime apenado de 1 a 5 anos de reclusão mais multa. E existem entendimentos, existem julgados no Brasil que fizeram sim o enquadramento de denunciados por esse crime, pela utilização de aplicativos de mensagem para informar sobre blitz. O problema é que tem espaço para outras interpretações, segundo esse advogado. Se atualizar o Código Nacional de Trânsito através de uma mudança de artigo, isso tornaria mais claro e ajudaria bastante, até porque nosso Código de Trânsito, se não me engano, é de 97, o Código Penal é da década de 40, então a gente precisa sim modernizar a legislação para ela ser melhor interpretada pelo nosso judiciário.
Por enquanto, a situação segue desse jeito. A conversa vai se espalhando pela internet e a festa continua para quem bebe e dirige, sem a menor culpa. Continua a blitz do mesmo jeito, ok? O show tá bombando ainda. E vem do sul de Rondônia, o meu estado, uma história de preservação da cultura de uma antiga província alemã. Pois é, mas uma das portas de entrada dos pomeranos do Brasil foi o Espírito Santo. Do meu estado, eles começaram a migrar para a Amazônia. A língua... A dança... A comida, um banquete, mandioca socada, inhame cozido, a linguiça artesanal não pode faltar de jeito nenhum. É tradição desse povo. Gente com umas características físicas bem diferentes dos nativos. Peraí, isso é mesmo na Amazônia? Pode não parecer, mas garanto que é sim. Eu mesma fui ver de perto. Estamos em Espigão do Oeste, centro-sul de Rondônia. Essa cidade, que fica a cerca de 600 quilômetros da capital, Porto Velho, tem a maior colônia pomerana de todo o norte do país. Dos 37 mil habitantes, 60% são pomeranos. Eles são alemães, originários da Pomerânia. No século XIX, começaram a migrar para o Brasil. O Espírito Santo foi uma das portas de entrada para centenas de famílias entre 1872 e 1873. Martino foi o primeiro a chegar em Rondônia a passeio, a convite de um amigo. A terra barata fez ele convidar outros amigos do Espírito Santo para virem para cá. Em junho de 69, veio duas mudanças com 30 e tantos pessoas entre duas famílias, dois vovôs. A maioria das famílias pomeranas veio do Espírito Santo. Casamento por aqui também segue a cultura pomerana, que envolve parentes e amigos no ritual. Eles criaram até uma associação pomerana para não deixar a cultura morrer. É uma festança danada que se repete todos os anos e mobiliza os moradores, pomeranos ou não. Fartura na mesa e animação na pista de dança. Há 50 anos é assim. A seguir, definido o grid de largada do Prêmio de Singapura da Fórmula 1. E a 7ª vitória seguida do Flamengo no Brasileirão. Amanhã tem Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1. A disputa para largar na frente foi acirrada. Para os pilotos, é difícil até piscar em Singapura. Para ser o mais rápido nesse circuito de rua, é preciso ir até o limite, que na maioria das vezes é o muro. Charles Leclerc da Ferrari cravou o melhor tempo. Mas os mecânicos tiveram que se segurar para comemorar porque Lewis Hamilton ainda tinha uma chance. O líder do campeonato não errou, mas também não foi rápido o suficiente. Primeiro lugar de Leclerc, equipe e piloto puderam enfim extravasar. Oh my God! Look the lap! E ele ainda contou que não estava confiante no carro, mas admitiu que é incrível o sentimento por largar na frente em Singapura. O grid ficou assim: Charles Leclerc será o primeiro, seguido por Hamilton. Na segunda fila, Sebastian Vettel e Max Verstappen. Essa é a terceira pole seguida do piloto da Ferrari, a quinta na temporada. Até aqui, ninguém largou mais vezes na frente. Ao mesmo tempo, esse é só o segundo ano dele na Fórmula 1, o primeiro na Ferrari. Não tem jeito, por isso tudo, no momento, os olhos da categoria estão em cima de Charles Leclerc. E isso fica claro por onde o piloto de 21 anos passa. O campeonato está nas mãos de Hamilton, que tem mais de 60 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Mas aqui em Singapura, o número 1 vem sendo o outro. A Globo transmite o GP de Singapura ao vivo às 9 da manhã, no horário de Brasília. Logo depois tem o Esporte Espetacular. Olá, boa noite. Amanhã vamos mostrar a luta de jogadoras de futebol em Roraima. O estado com os maiores índices de violência contra a mulher no Brasil. Elas enfrentam agressões. Foi um murro que eu levei, né? Eu caí pra trás. E humilhações. Apanhei de corda no quintal da minha avó, porque eu tava jogando bola com o menino. No Rally dos Sertões, o repórter Cleiton Conservani acelera em trilhas esburacadas.
Eu tô aqui com o meu navegador, Cláudio Vise, essa aventura pelo sertão. Será que ele completa os 4.000 quilômetros? Exclusivo. A judoca Rafaela Silva fala sobre o doping. Ter a possibilidade de não poder tentar realizar um sonho, que é uma nova medalha olímpica, eu acho que isso machuca bastante. É amanhã, logo depois da Fórmula 1. Hora dos gols de sábado no Brasil, começando pela Série A. O São Paulo visitou o Botafogo no Rio de Janeiro e saiu na frente com Hernanes. O Botafogo empatou na bonita jogada do João Paulo. Nos acréscimos do segundo tempo, Pablo marcou o gol da vitória tricolor. São Paulo 2, Botafogo 1. Em Belo Horizonte, o Flamengo fez 1-0 no Cruzeiro com o artilheiro do Brasileirão, Gabriel Barbosa, o Gabigol. 17º gol dele no campeonato. Thiago Neves, de pênalti, empatou para o Cruzeiro. Mas o líder Flamengo chegou à vitória nessa bonita jogada. Passe de William Arão, corta a luz do Gabigol e Arrascaeta marcou. Flamengo 2, Cruzeiro 1. Em São Paulo, o Corinthians fez 1-0 no Bahia com Wagner Love de pênalti. O gol de empate do Bahia também foi de pênalti, Gilberto. Cleison recebeu o lançamento, dominou bonito já tirando do goleiro e marcou. Corinthians 2, Bahia 1. Pela Série B, o líder Bragantino goleou Londrina em Bragança Paulista. Claudinho fez 1-0 de falta. Morato fez o segundo do Bragantino. De pênalti, Matheus Peixoto aumentou. O Londrina também teve pênalti a favor. Léo Passos cobrou, Júlio César defendeu, mas Léo Passos marcou no rebote. No fim do jogo, boa jogada de Morato, que rolou para Robinho fechar a conta. Bragantino 4, Londrina 1. O Guarani recebeu o Paraná em Campinas e venceu por 1-0, gol de Michel Douglas. O Comitê Paralímpico Brasileiro organizou um festival para promover o esporte adaptado. Uma manhã para mostrar do que eles são capazes. Eu nasci com hidrocefalia, mas eu mostrei que o atleta e pessoa com deficiência pode ter o lugar dela onde ela quiser. O Festival Paralímpico reuniu mais de 11.000 crianças e adolescentes em 70 cidades brasileiras. Tudo isso no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Antes eu me sentia excluído, muito excluído. Agora, depois que eu achei esse lugar aqui, eu pude me encontrar. Um evento como esse serve também para que as pessoas conheçam os esportes paralímpicos e suas curiosidades. Sabia que dá para jogar vôlei, por exemplo, tendo apenas uma das pernas? É vôlei sentado. A Bruna sofreu um acidente de moto. Agora é jogadora da seleção do Pará. Eu me sinto uma vitoriosa pelo fato de estar aqui jogando no meio de seleções. Eu fico muito emocionada em estar jogando no meio delas. Em Salvador, teve futebol com os olhos vendados. Muito esporte adaptado também em Campina Grande. Arremesso de peso em Belo Horizonte. Bocha para cadeirantes em Joinville. Natação em Porto Alegre. Taekwondo no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a criançada pôde ficar pertinho de atletas paralímpicos. Existem muitos deficientes que não saem de casa. E esse festival aqui eu acho que dá coragem para a mãe trazer o filho. Com certeza ela vai acabar se encaixando em algum esporte. Tudo começa assim mesmo. Uma grande brincadeira. Competição? Só se for do número de sorrisos. Aí, todos ganharam. O Jornal Nacional fica por aqui. Uma boa noite para você, especialmente para as pessoas lá do meu estado, o estado de Rondônia. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui, Felipe, para convidar todos que ainda não conhecem a região norte do país a conhecerem o estado de Rondônia. É um estado com grande potencial de crescimento, belezas naturais incríveis e uma agricultura muito forte. E eu quero agradecer também a torcida e o incentivo de todo mundo. É isso, eu quero agradecer a todos os capixabas que embarcaram comigo nesse projeto e que estão comigo essa noite na bancada do Jornal Nacional, no projeto dos 50 anos. Muito obrigado a todos vocês que me receberam hoje e que me recebem todos os dias lá no Espírito Santo. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela parceria de hoje. Boa noite e até uma próxima, quem sabe. Quem sabe, boa noite.